As cristas oblíquas, ou ponte de esmalte. Então, assim, gente, na anatomia odontológica, existem várias nomenclaturas para dizer uma mesma coisa. Então, quando você lê cristas oblíquas, ele está se referindo à ponte de esmalte nesse caso. Ele foi feliz em nos avisar, deixar entre parênteses, mas mesmo assim seria uma característica simples de você entender na questão, tá? Então, vamos lá. São uma estrutura constituinte da oclusal dos molares superiores, de modo que normalmente a sua anatomia atravessa, olha só para vocês verem, ele já especificou a região, face oclusal. Então, pensa só na oclusal desse dente. E aí ele fala dos molares superiores, que é um pouco mais abrangente, ele pode estar falando do primeiro até o terceiro molar, né? Mas tudo bem. E aí ele fala que a sua anatomia atravessa. Vamos lá. Em diagonal à face oclusal e une as cúspides mesiolingual e disto vestibular. Realmente, a ponte de esmalte no molar superior é dessa forma que acontece. Se fosse no pré-molar inferior, seria longitudinal ou menos diagonal, né? Seria uma linha mais retilínea que vem de uma cúspide vestibular para uma cúspide lingual, no caso do pré, por ser bicuspidado. Enfim. Em longitudinal, a face oclusal e une as cúspides mesio-vestibular, não, já está errado aí, e mesio-lingual. Em longitudinal, a face oclusal e une as cúspides disto-vestibular e disto-lingual, não. Em a linha mediana da face oclusal e une as cúspides mesio-vestibular e mesio-lingual. Não, que aqui ele está dizendo que está na mesma face. Linha mediana da face oclusal é complicado isso. Em diagonal a face oclusal e une as cúspides disto-lingual e mesio-lingual. Não, então aqui a resposta A, uma questão bem tranquila, bem simples. E lembre-se de uma coisa, de uma dica, você que ainda tem uma certa dificuldade de guardar qual cúspide une com qual cúspide para fazer a ponte de esmalte, vamos voltar uma imagem? Olha só, vou botar essa daqui. O tubérculo de Carabelli está na cúspide mesiolingual. Se você passar a língua agora na lingual do seu primeiro molar, você vai sentir ele. Todo mundo tem um tubérculo, menor ou maior, mas todo mundo tem. Todo dentista sabe reconhecer esse tubérculo. Então, pensa que na mesma cúspide que tem o tubérculo, ou seja, na mesiolingual, que você consegue sentir com a sua língua, você tem o início da ponte de esmalte que atravessa a vestibular indo lá para a distal. Ela não é na diagonal? Ela é transversa ali na diagonal. Ela vai de um lado para o outro. Nunca mais você esquece. Você sempre vai lembrar que onde eu tenho o tubérculo de Carabelli, eu tenho o início da minha ponte de esmalte da cúspide mesiolingual com a disto vestibular, tá bom? Então, era essa a questão. E quando a gente pega questões de características anatômicas nos concursos, são quase todas as vezes perguntando da ponte de esmalte. Quando não é da ponte de esmalte, é do tubérculo de Carabelli. Tá? Então, todas as questões que eu já peguei até hoje de dentística foi relacionado à ponte de esmalte ou tubérculo de Carabelli. Quando ele fala de crista marginal, ele está se referindo em técnicas restauradoras, que é o que a gente vai falar mais para frente. Quando ele fala de cúspides, não é para perguntar características anatômicas, tá? Então, questãozinha de característica anatômica é ponte de esmalte, tubérculo de Carabelli, porque são exclusividades dos dentes. Outra coisa que eles podem associar à ponte de esmalte, por ser do primeiro molar, que o concurso adora quando quer características anatômicas, é que a vestibular, a face vestibular, é menor do que a lingual, conferindo para esse dente uma exclusividade. Tudo bem? Então, assim, todos os dentes têm a face vestibular maior que a lingual. No primeiro molar superior, isso é o contrário. Então, as proximais, mesial e distal, vão ser convergentes para vestibular, porque ela é menor, tá bom? Somente isso. Olha só essa questão, vamos lá. Olha só essa questão. Diz assim: cargo público para os efeitos deste estatuto é criado por decreto? Nós vimos que o cargo público ele deve ser criado por lei, né?
Então, essa aqui está errada. É permitida a prestação de serviços gratuitos? Nós vimos que é proibido a prestação de serviços gratuitos. Olha aí como cai. Cargo público são acessíveis a todos os brasileiros, observadas as condições prescritas em regulamento? Sim, você vai encontrar questões nesse modelo aqui, viu, pessoal? Da banca aí, uma questãozinha da banca. Do modelo da banca, né? Que para esse estatuto não tem questões. Então, eu peguei o modelo da banca e vi, eles cobram dessa forma. Os cargos de carreira são de provimento efetivo e os isolados somente de provimento efetivo. Olha só que interessante aqui, ó. Olha só. Os cargos de carreira são de provimento efetivo. Os isolados são de provimento efetivo ou de comissão. Por exemplo, um cargo de advogado do município pode ser de provimento efetivo ou pode ser de comissão, que é um cargo isolado. Agora, os cargos de carreira, como, por exemplo, o cargo de vocês, que é um cargo de carreira, eles têm que ser preenchidos obrigatoriamente por concurso público. Olha só que interessante. Então, ó, cuidado. Se for cargo de carreira, somente de provimento efetivo. Se for isolado, como, por exemplo, um advogado, um procurador, um auditor também, auditor pode ser efetivo ou em comissão. Certo? Beleza? Então, a resposta aqui seria a letra C. Em relação aos servidores municipais, já marca alternativa que estabelece formas de provimento, exceto, ele quer aqui não é forma de provimento. A nomeação é? É. A promoção tá aqui, ó, promoção, forma de provimento, ó. Tá vendo? Reintegração é? É. Readaptação é? Não, readaptação não é forma de provimento, não está aqui no rol das formas de provimento, tá certo? Então, ó, tá errado aqui a readaptação. Existe readaptação? Bom, existe. A gente vai ver, ele fala lá na frente o que é readaptação, certo? Readaptação nada mais é do que uma pessoa, por exemplo, um motorista. Ele está no cargo de motorista, sofreu uma lesão e não pode dirigir mais. Aí vai ser readaptado a outro cargo, certo? Mas ela não é forma de provimento aqui prevista no estatuto, tá certo? Então, tenho que saber quais são as formas de provimento, beleza? Resina composta é um material restaurador utilizado em procedimentos odontológicos. Em relação às características desse material, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Possui carga inorgânica, matriz orgânica, sim, e agente de união. Aí ele dá essa como correta, e está correta mesmo. Letra B. O percentual de carga não influencia em suas propriedades físico-químicas. O percentual de carga influencia nas propriedades físicas. Químicas, não. Olha que questão mal formulada. Então, ó, ele não influencia nas propriedades físicas, porque é lá na carga que tem a resistência mecânica que eu falei para vocês, que é a resina. Por exemplo, você indica uma resina para usar em dentes posteriores, é uma resina que tem alta quantidade de carga, porque a alta quantidade de carga resiste mais às forças mastigatórias. Agora, propriedade química não tem nada a ver com carga, tem a ver com a matriz orgânica. Mas tudo bem, estaria incorreta de qualquer forma, né? Então, o percentual de carga não influencia nas propriedades físicas, isso é mentira. E não influencia na química, isso não influencia mesmo. Mas tudo bem, tá errada mesmo, beleza. Mas eu não posso unir essas duas coisas aqui. Mas beleza, aceito. Letra C. As resinas incisais ou trans, que são as transparentes, estão indicadas para reproduzir áreas com alta opacidade. As resinas incisais ou transparentes são para fazer aquela transparência incisalzinha dos dentes anteriores, né? Então, às vezes, o incisivo tem aquela incisal translúcida, tem aquela característica mais
de maior quantidade de esmalte, que é o que acontece mesmo, só que traz uma translucidez. E a opacidade é uma característica dada pela dentina. Então, elas estão indicadas para reproduzir as áreas incisais, mas as áreas incisais não têm alta opacidade. Aliás, elas não têm opacidade. Letra D. A retenção das resinas não depende do formato das paredes da cavidade. Tá certa. Ela não depende mesmo. É só você pensar na ortodontia. Para você colar um bract, você faz cavidade? Não faz. Você simplesmente faz a adesão do bract, da resina, e acabou. Então, a retenção da resina não depende do formato das paredes. Não precisa estar em planas regulares e lisas. Não precisa estar convergentes para o oclusal, deixando o preparo retentivo. Isso é para o amálgama. Para o amálgama, as paredes precisam ser retentivas. Para a resina, não. Se eu tiver um preparo expulsivíssimo, super expulsivo, eu consigo restaurar com resina do mesmo jeito. Então, ó, a letra D também estaria correta. Tá? Letra E. Possui polimerização induzida quimicamente. Possui, gente. Existe a polimerização química, física e dual. E aí ele fala aqui, ó. A resina composta é um material restaurador utilizado em procedimentos odontológicos. E em relação às características desse material, a assinale correta. Possui polimerização induzida quimicamente, sim. Porque se eu pensar, por exemplo, na primeira resina que existiu lá, não existe hoje no mercado mais, ela era polimerizada quimicamente. Só que, ai, Dani, mas não existe mais, então não dá para considerar. Ah, não dá? E o cimento, que você cimenta os seus pinos de fibra de vidro, que pode ser químico? A presa, a polimerização. E ele fala, possui polimerização, não é nem fotopolimerização, que daí eu poderia considerar que seria só por luz, né? Então, essa questão aí, para mim, ela está completamente equivocada. A gente tem 3 respostas aí. Então, assim, provavelmente, só preciso... eu não sei se ela foi uma questão que ou foi mal digitada, que, sei lá, de repente incorreta, não sei, ou foi cancelada mesmo, né? Não sei sobre isso. Mas eu estou mostrando para vocês que tem 3 respostas corretas. E não dá nem para falar assim, ah, mas aí não tem aquela questão da resposta mais correta? A letra A realmente está completíssima, não tem discussão, ela tem essas 3 composições. Agora, falar que a resina depende de formato da parede e depende da essa polimerização até podia fazer vista grossa, já que não existe mais resina composta restauradora quimicamente. Agora, quando ele fala resina composta é um material restaurador utilizado em procedimentos odontológicos, por ele falar restaurador, eu até posso limitar isso daqui e deixar ela como errada, porque ele fala aqui, ó, material restaurador. Beleza, aceito. Como material restaurador não tem mesmo indução química mais. Agora, essa letra D não está dando para defender, né? A retenção não depende do formato das paredes cavitárias, não tem como. Antes de dar aula para vocês, eu preparo todas as questões, eu leio várias vezes, às vezes passa alguma coisa despercebida, mas essa daqui eu li várias vezes e várias vezes, não é isso, tá? Também correta, tá bom? Então, só para vocês verem que pode acontecer esse tipo de coisa. É um tipo de questão que a gente consegue quebrar, porque se colocasse aqui, tirasse a palavra não, ó, ela estaria incorreta. A retenção depende do formato, aí caberia, tá bom? Mas é legal trazer isso aqui para vocês também criarem esse senso crítico aí. Olha essa pergunta. A cimentação de pino intracanal deve ser feita idealmente com... Já até passei a resposta. Resina composta, ionômero de vidro, amálgama, godiva e gutapercha. Vamos lá.
Cimentação de pino intracanal, ele nem me falou qual é o pino que eu estou falando. Se ele é o de fibra de vidro, se é o metálico. Que pino é esse? Se for um pino metálico, o material ideal para cimentar ele é o cimento de fosfato de zinco. Se for um pino de fibra de vidro, o material ideal é o cimento resinoso. Tem cimento resinoso aí? Não. Tem cimento de fosfato de zinco aí? Não. Jamais, em tempo algum, a gente cimenta alguma coisa com amálgama. Godiva é material de moldagem. Guta-percha é material que a gente obtura canal. Então, sobrou resina composta e ionômero de vidro. Resina composta, só escrito assim, ó, resina composta, me traz a resina restauradora. E a gente não faz cimentação com resina restauradora de pinos. Ah, mas e se a gente aquecer e ela fica fluida e tem a resina fluida? Não, não é. Já o cimento de ionômero de vidro, ele não tem a indicação de cimentação também, que é o tipo 1. Então, não gosto da palavra idealmente, né? Mas dentre as opções, a que me resta é a cimento de ionômero de vidro, tá? Para mim, ó, essa questão de 2019, uma questão recente. Para mim é uma questão que não está errada, mas também dentre as opções não está errada, né? Agora, se tivesse outro material, como cimento resinoso ou cimento de fosfato de zinco, aí a gente escolhe um dos dois. Agora, se eles colocam as duas opções, cimento de fosfato de zinco e cimento resinoso, aí ele obrigatoriamente ele tem que nos dizer qual é o tipo de pino. Senão, essa questão tem que ser anulada. Tudo bem? Ela teria duas respostas, tá?